Câncer de pulmão é uma causa importante de morte, né? Entre os homens, talvez seja a causa mais importante de morte por câncer, e entre as mulheres, uma das principais causas também de morte por câncer é o câncer de pulmão. O câncer de pulmão é um problema sério, né? É um problema grave. Às vezes, a maioria dos pacientes vem com doenças já em estágio bastante avançado. Então, o câncer de pulmão merece uma atenção toda especial no cuidado, principalmente relacionado à prevenção. Os cânceres de pulmão mais comuns são os cânceres que a gente chama de não pequenas células. Outros menos comuns são os de pequena célula. Independente do tipo, todos eles têm uma relação muito próxima com o tabagismo. Embora os adenocarcinomas eles possam acontecer, inclusive em pessoas que não fumam, e às vezes pessoas com faixas etárias até baixas para a maioria da população, né? Então são cânceres que ocorrem mais comumente, os não pequenas células, e desses o adenocarcinoma tem uma porcentagem importante, inclusive nos pacientes que não fumam. Mas não dá para esquecer que, independente do câncer de pulmão, o cigarro está sempre envolvido como uma causa, um fator causador da doença. O principal fator de risco para câncer de pulmão, disparado, é o tabagismo. Então, entre as piores invenções da humanidade, com certeza, o cigarro é uma das piores. Primeiro que não está envolvido só com câncer, tem uma série de outras doenças associadas ao tabagismo. Outros fatores de risco podem ser fatores de exposição ambiental. A gente sabe que em algumas práticas de trabalho as pessoas se expõem a determinadas substâncias, asbesto e outras substâncias que são inaladas no dia a dia. Trabalhadores de minas, quem trabalha em fábricas de telhas, amianto e assim por diante, podem se expor a uma série de substâncias que acabam interferindo no funcionamento e na proliferação de algumas células e justifica o crescimento do tumor nessas pessoas. O que me leva a pensar se eu tenho sintomas de câncer de pulmão? Os sintomas são principalmente respiratórios. Embora algumas doenças demorem a apresentar sintomas respiratórios, porque dependendo da região do pulmão em que ela surge, talvez esses sintomas sejam mais tardios, a maioria dos pacientes vem com queixa principalmente de tosse, escarro com sangue, perda de peso, dores ósseas. Tudo vai depender de que estágio essa doença se apresenta. Então, estágios mais precoces, com tumores que são mais centrais, mais próximos da traqueia, dos brônquios, vão trazer sintomas respiratórios mais cedo. Para as doenças que ficam mais na periferia do pulmão, talvez esses sintomas se apresentem mais tarde e outros sintomas podem aparecer em função de uma doença que comprometa outras partes do corpo. Perda de peso, dores ósseas por metástases ósseas, convulsões por metástases cerebrais. Então, o mínimo sintoma deve ser um alerta para que o paciente procure assistência médica e defina qual é a causa daquele sintoma.